Olá, graça e paz. Uma segunda obra do Espírito Santo no crente é a respeito do batismo no Espírito Santo. Amém? Era uma promessa que havia no Velho Testamento e João Batista reafirmou isso quando ele disse: Eu vos batizo com água, mas virá um após mim que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Isso ele estava falando de Jesus Cristo. O batismo com o Espírito Santo é uma segunda obra do Espírito na vida do crente, chamado de revestimento de poder. Depois de eles terem nascido de novo, depois de serem guiados pelo Espírito, ensinados pelo Espírito, consolados pelo Espírito, recebendo o testemunho do Espírito, eles precisavam desse revestimento de poder, deste batismo com fogo, para serem testemunhas da ressurreição de Jesus Cristo. Em Lucas, capítulo 24, versículo 49, Jesus diz para ele que eles não se ausentem de Jerusalém até que do alto eles sejam revestidos de poder. Em Atos, capítulo 1, 8, é o mesmo texto, diz: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria e Judeia até os confins da terra. Então, o batismo no Espírito Santo, que é uma segunda experiência que o crente precisa ter com o Espírito Santo, é o batismo com fogo, é o revestimento de poder para que o cristão possa ser uma testemunha viva de Jesus Cristo. E o cumprimento dessa promessa acontece em Atos, capítulo 2, no dia de Pentecostes. Jesus foi morto na Páscoa, ressuscitou ao terceiro dia, passou 40 dias dando provas da sua ressurreição e apareceu a mais de 500 irmãos. Só que ele deixou uma promessa: não se ausentem da cidade. Porém, quando o dia de Pentecostes chegou, apenas 120 estavam reunidos no cenáculo. Da Páscoa para o dia de Pentecostes são 50 dias. Se Jesus passou 3 dias e ressuscitou ao terceiro e deu prova da sua ressurreição antes de ser recebido nos céus, se passaram 40 dias, então 43 dias ele fez a promessa e 7 dias depois essa promessa se cumpriu. A Bíblia diz que chegando o dia de Pentecostes, estavam 120 discípulos de Jesus reunidos no mesmo lugar. Diz que de repente, como um vento impetuoso, encheu aquela sala. Foram vistas línguas repartidas como que de fogo, repousando sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Consideremos os fenômenos que ocorrem no cenáculo, quando o Espírito Santo desceu no Pentecoste. De repente, veio um som do céu, como um vento impetuoso, e viram línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhe concedia que falassem. Então é interessante essa experiência, porque a partir daqui os discípulos eles vão ser transformados em outros homens. Pedro, que havia negado Jesus 3 vezes, agora se põe de pé, faz um discurso e 3.000 almas se convertem. É impressionante o que acontece depois que esses homens são revestidos de poder. Nós também devemos testemunhar nossas experiências da plenitude do Espírito Santo. Não em termos gerais, mas como Pedro fez, de maneira que todos possam ver e ouvir. Se não tivermos prova evidente, se continuarmos a luta espiritual na incerteza de haver ou não recebido o Espírito Santo, como poderemos nos tornar testemunhas cheias de coragem e de poder? E em muitos cristãos hoje está faltando coragem e poder exatamente por falta do entendimento e de buscar e vivenciar essa experiência do revestimento de poder. O livro de Atos menciona outra experiência da plenitude do Espírito Santo. Aconteceu em Samaria, depois que um dos 12, dos 7 diáconos, foram espalhados. E em Atos, capítulo 8, dos versículos 5 ao 8, diz: Filipe foi para Samaria e pregou ali sobre Cristo. Como resultado,
muitos creram e foram batizados nas águas. Muitos endemoniados foram libertos. Aleijados e paralíticos foram curados. Então, muitos milagres aconteceram quando Filipe desceu a Samaria. A igreja em Jerusalém, quando souberam, enviaram para lá Pedro e João. E Atos 8, 14 ao 17, vai dizer: quando os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria, receberam a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Quando chegaram, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Alguns leitores poderão perguntar: mas será que houve sinais exteriores quando os crentes em Samaria receberam o Espírito Santo? Com certeza. Ao examinarmos com mais cuidado a palavra, notamos que algumas coisas fora do comum aconteceram naquele dia. Um mágico chamado Simão participou da grande cruzada de evangelização de Filipe e foi tocado diante da revelação do grande poder de Deus. Aceitou Jesus como seu Senhor e foi até batizado. Então Pedro e João vieram de Jerusalém, mediante a imposição das mãos sobre os que haviam aceitado Jesus, esses receberam o Espírito Santo. Diante deste fato, Simão ficou tão admirado que chegou a oferecer dinheiro a Pedro e a João, dizendo: dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre que eu puser as mãos receba o Espírito Santo. E ele foi severamente repreendido por Pedro. É interessante isso. Nós vamos ver uma outra evidência do batismo no Espírito Santo na casa de Cornélio. O terceiro relato que Lucas narra no livro de Atos, em Atos capítulo 10. É interessante. Cornélio tem uma visão, manda chamar Pedro, e quando Pedro está pregando a Cornélio, a Bíblia diz, lá no capítulo 44, Atos 10, 44 e 46, dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que a ouviam. Os fiéis que eram da circuncisão, que tinham vindo com Pedro, maravilhavam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. E o que é que eles viram de diferente? O texto diz: pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Ao ouvirem a palavra da verdade, que a salvação é obtida pelo ato de crer em Jesus Cristo, Cornélio e a sua casa creram e disseram amém ao maravilhoso poder do Espírito Santo e foram cheios do Espírito Santo. E os irmãos que tinham vindo com Pedro, eles ficaram admirados, porque existia um pensamento judaizante de que era somente para os judeus. Mas a maravilha foi que os gentios também receberam o revestimento de poder. Irmãos, que coisa tremenda está no livro de Atos. E um quarto incidente foi lá na igreja de Éfeso, em Atos capítulo 19, quando Paulo chegou na cidade de Éfeso para pregar o evangelho. Já existiam alguns cristãos lá, porém só conheciam o batismo de João. Então Paulo vai trazer mais instrução, vai impor as mãos sobre eles e diz que, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam em línguas e profetizavam. Atos capítulo 19, versículo 6. Não é significativo que os dons de falar em línguas e profecias manifestaram-se imediatamente depois da descida do Espírito Santo? Irmãos, a Escritura não pode ser violada nem combatida. Quando estudamos cenas descritas sobre a descida do Espírito Santo na igreja primitiva, enchemos a vida dos convertidos, podemos encontrar um indiscutível sinal comum. Qual é este? Nós vimos que vento, fogo e línguas estiveram presentes no cenáculo no dia de Pentecoste. Está confirmado que houve sinais evidentes em Samaria também. Na casa de Cornélio, convertidos falaram em línguas ao louvar a Deus. Mais tarde, pessoas falaram em línguas e profetizaram em Éfeso. De forma natural, todos os que observavam esses incidentes bíblicos ocorridos quando os crentes recebiam o batismo no Espírito Santo, diziam que os convertidos falaram em outras línguas, conforme
o Espírito lhe concedia que falasse. É evidente essa segunda obra do Espírito Santo na vida dos crentes. E o meu desejo e a minha oração é que você possa ter revelação disso também e ser cheio do Espírito Santo para ser uma fiel testemunha da ressurreição de Jesus Cristo. Eu faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como tua alma prospera. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo.